Oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Nesse vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas de livros com finais, com plot twists pra explodir a cabeça. Eu amo esse tipo de livro, esse tipo de filme, série, então se você tem dica aí de filme, série ou livro, por favor, deixa nos comentários, porque eu amo mesmo quando eu sou feita de trouxa pelo autor, quando o autor, assim, ele consegue me enganar, quando é um final, assim, surreal, que você fica surtando e, meu Deus, é muito bom. Mas primeiro, antes de começar, não se esquece de deixar seu like, se inscreve no meu canal, me acompanhe lá no Instagram, sempre tô postando, no TikTok eu posto 3 vídeos por dia. Tem um grupo do Literarte também, do WhatsApp, então caso você queira entrar lá, eu coloco as novidades e falo sobre essa sessão pipoca que a gente costuma ter também. Enfim, tem muitos grupinhos aqui do Literarte, vou deixar na descrição tudo, minhas redes sociais também. O primeiro livro que eu quero falar com vocês é Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro tem uma resenha aqui no canal, acho que foi a primeira resenha que eu fiz. E já tem uns anos já, uns 3 anos eu acho. E é o meu primeiro livro de ficção científica da vida. E adivinha? Eu achei que eu ia ficar confusa, que eu ia levar um tempão pra ler, mas não, eu comecei num dia e terminei à noite, assim. Eu não conseguia parar de ler, gente. Muito viciante. Nessa história a gente vai acompanhar o Jason, mostra ele ali na rotina com a esposa dele. E aí um dia ele saiu pra comprar sorvete, alguma coisa assim, e aí ele é sequestrado. E quando ele acorda nesse sequestro, ele tá com um cientista ali perto e eu não posso falar mais porque é spoiler e... Enfim, eu acho que não leio resenhas, tá? Sobre esse livro. Na minha resenha, por exemplo, eu não falei spoiler, mas... é incrível, gente. Pra mim, a melhor coisa foram as divagações do personagem, ele tentando entender o que tá acontecendo ali, né? Depois que ele foi sequestrado, onde ele acordou, onde ele está, quem são aquelas pessoas. As divagações foram muito boas. As explicações também. O livro, ele consegue ser muito didático, sabe? Porque tem muitos termos científicos, algumas explicações assim também. Mas o autor, ele conseguiu deixar de uma forma, assim, que dá pra gente entender, né? Ele explicou como se estivesse explicando, assim, pra uma criança, assim, bem didático mesmo. E é o tipo de livro que a gente começa lendo e você não consegue parar, porque a narrativa vai se desenrolando e aí você vai tentando entender o que tá acontecendo. Só que aí você não vai entender nada no início. Tem aquela parte do mistério, sabe? Que o autor vai deixando, assim, no ar. E quanto mais você lê, mais você não consegue largar e mais você fica viciado. E, gente, sério, é de explodir a cabeça tudo que acontece na história, eu acho. Não só o final, mas... meu Deus. Eu achei um ótimo livro pra começar na ficção científica. Eu achei ele bem coerente, assim, a história em si. Tem um momento ali que eu acho que o autor se perdeu, porque ele foi acrescentando, assim, muita coisa. Mas, no final, eu gostei da forma como terminou. E gostei também do grande plot twist, assim, que vai se desenvolvendo. E aí chega lá no final, tem um outro plot twist, uma outra reviravolta. E o final também, ele é aberto, tá? Então, além dessa grande revelação, reviravolta, o final é aberto, então, assim, pense aí o que você quiser. Crie o final na sua cabeça. Eu gosto desse tipo de final se for, não sei, o resto da história for bem desenvolvido. Como deixou muita coisa explicada, sabe? Eu acho que não tem importância esse final aberto. E aí vai do que você acha mesmo que poderia ter acontecido nesse final. Enfim, eu recomendo, apesar disso, é incrível. Minha outra dica é Por Trás dos Seus Olhos. Também tem uma série na Netflix, caso você queira conferir. E você nunca vai adivinhar o que vai acontecer nesse final. Nunca, 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 nunca. Eu duvido que vocês cheguem perto de adivinhar. Eu criei teorias, né? Porque a gente vai lendo e vai criando, né? Pegando uns detalhes ali, uns detalhes aqui. Pra quem não sabe, a história vai contar sobre a Louise. Ela é uma mãe solteira, trabalha nessa clínica. E aí o chefe dela, né, eles trocam de chefe, então esse novo chefe dela é um cara que deu em cima dela num bar, uns dias atrás. E aí ela e esse cara, eles vão se sentindo cada vez mais atraídos um pelo outro. E o cara é casado. E é basicamente assim, tem esse triângulo amoroso. Parece muito aquele tipo de livro onde é o casal ali que tá tentando ficar junto, e aí o marido se envolve com essa outra, e a outra, a esposa dele atual, ela fica machucada, ferida. Parece ser muito simples a história, né? Mas não, gente, vai muito, muito além. Quando eu digo muito além, gente, é sério, excedendo os limites. A gente vai descobrindo detalhes ali, detalhes aqui do passado desses personagens, e, meu Deus. Prestem atenção nos detalhes, eu duvido que você vai adivinhar, mas presta atenção, quem sabe você consegue conectar os pontos. Mas não dá, gente. Teve uma parte lá da história que eu pensei assim, não, é isso que vai acontecer. E tava indo no rumo disso, mas aí a autora, ela falou assim, não,
você está redondamente enganada. E aí ela deu uma girada, assim, 360 na história, que eu fiquei, assim, eu nem consegui. Então, assim, cada capítulo tem uma nova pista que vai deixar a gente tentando montar esse quebra-cabeça. E quando você acha que tá perto de montar, não tá mesmo. A autora vai dar um tapa na sua cara e vai falar, trouxa. Não tem como explicar, gente. É incrível, foi um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li. Eu amo esse tipo de suspense, sabe, psicológico, que deixa a gente ali grudado, você não consegue parar, você mexe com a sua cabeça, entra na cabeça dos personagens e você não espera. É incrível. A série também é muito boa, só que se for comparar com o livro é bem melhor, então leia um livro, tá? Tem uns detalhes na série, assim, que deixou muito óbvio o que ia acontecer, então eu prefiro que vocês leiam, até porque é melhor. Leia primeiro antes de assistir, se você quiser assistir. O outro livro, gente, é O Bebê de Rosemary, que é um dos livros com os finais mais loucos e bizarros que eu já vi na vida. Eu não esperava, apesar do livro ser famoso, ser um clássico, né? Já ter escutado as pessoas mencionando O Bebê de Rosemary, eu não sabia o que ia acontecer na história. Basicamente, a Rosemary com o marido dela, eles se mudam pra esse novo prédio, que é um prédio bem antigo, e ela tá grávida, né? Ela fica grávida. E aí, o marido dela é um ator, ele quase não para em casa, e aí ela acaba fazendo amizade ali com a galera do prédio. O marido dela também faz amizade. Coisas estranhas começam a acontecer, coisas que a gente não esperava, coisas meio bizarras. Sabe quando você tá olhando uma cena e aí você fica, tem algo de muito errado nessa cena, tem algo de muito errado ali, mas você não consegue entender o que é. Então tem umas coisas muito estranhas durante a história, durante a gravidez, né, da Rosemary. E conforme você vai avançando na história, vai aumentando a sua ansiedade de saber. O autor, ele vai colocando um medo na gente, que você fica esperando uma tragédia acontecer a qualquer momento. E, meu Deus, eu nunca, gente, é sério, eu nunca imaginaria aquele final. Pra mim explodiu a cabeça. Apesar de ter sido, de hoje em dia eu acho, ser um livro um pouco clichê, pra época, né, que tem muitos anos, eu acho que ele deve ter sido bem à frente, assim, do tempo, sabe? Revolucionário mesmo, porque quem iria esperar aquele final? O Bebê de Rosemary. Enfim, eu achei ele muito parecido com o filme, né? Eu li primeiro o livro, depois eu assisti o filme. Ele é bem parecido, bem fiel. É uma história, assim, no geral, gente, bem simples, bem objetiva e super rápida, né? Eu comecei num dia, terminei no dia seguinte, não conseguia parar. Então ele é bem curtinho e vale a pena aí dar uma chance. Se você não sabe, né? O grande final. Espero que surpreenda vocês também. Os outros livros eu não tinha, né? Eu li emprestado de biblioteca, enfim. E agora, o único livro que eu tenho nessa listinha é o Noct, da Courtney Cole. Esse livro aqui, eu comprei ele porque eu vi uma menina dizendo no Twitter o quanto esse livro tinha deixado ela devastada, destruída. E aí eu fiquei tão curiosa, sabe? Eu li a sinopse e pra mim não tem nada demais nessa sinopse. E eu fiquei muito curiosa pra querer saber o que ia acontecer. E eu vi esse livro de promoção na Amazon. Então eu comprei assim, sem pensar duas vezes. E não me arrependi porque, meu Deus. Aqui a gente vai conhecer a Kala e o Finn, que é o irmão dela. Eles perderam a mãe, então eles estão nesse processo de luto, né? Eles moram com o pai ali, os três. O irmão dela, ele tem esquizofrenia, então ele fica tendo alucinações, delírios. E ele tem segredos também. Tanto que ele tem um diário onde ele escreve diariamente, né? Sobre a vida deles ali, a vida bem parada deles. Os três, eles moram ali perto de um cemitério, né? Na verdade, eles trabalham ali e moram ali também. Então, a vida deles é bem triste. Tá todo mundo tentando lidar ali com a perda da mãe. E a gente vai vendo coisas estranhas acontecendo, né? A partir de um dia aí que a Kala, ela vai pra um grupo de apoio. O irmão dela, na verdade, tem esse grupo de apoio. E aí, nesse grupo, ela acaba conhecendo o Dare do Bray, que é o cara mais lindo. Ele mora na casa do lado ali. E aí, umas situações bem estranhas vai acontecendo. Tem alguns pedaços do diário do irmão dela, onde a gente vai lendo, né, esse diário dele, e a gente não vai entendendo nada do que ele escreve ali. Tem umas coisas que ele escreve que não faz sentido nenhum mesmo. Você lê e você fica, quê? O que ele queria dizer com isso? E aí a Kala, ela acaba lendo esse diário. Enfim, eu não posso falar mais do que isso, porque senão vai ser spoiler. A vibe da história em si, ela é bem melancólica, uma vibe mais pesada, mais densa, sabe? E que vai te tirar da zona de conforto, porque eu acho que por isso que eu quis muito ler, porque é um romance, né, misturado com esse suspense psicológico, que não é algo que eu costumo ler sempre, então me tirou totalmente da zona de conforto, eu não estava ali totalmente à vontade com a história e com as coisas bizarras e estranhas que estavam acontecendo. É basicamente assim, gente, vocês vão entender nada da história até 90%. Mas não tô dizendo que não é bom, tá? É maravilhoso por isso, porque você vai gostando da Kala, vai vendo o relacionamento dela com o irmão, com o pai.
com esse novo... esse cara novo, né, que acabou de morar lá, o vizinho. Então, esses relacionamentos vão se desenvolvendo, a gente vai conhecendo mais sobre eles, o passado deles, e tem uma grande revelação, um grande segredo, que na hora que é revelado pra gente, você fica... Fui trouxa. Nunca que eu esperaria aquele final. E quando você chega no final, você, né, vai ter a grande explicação, e aí você vai falar, meu Deus do céu, como que a autora conseguiu me destruir? E tem um negócio aqui no começo do livro que eu acho que foi um dos motivos pra eu ficar muito curiosa. Nesse prefácio, olha o que a autora escreveu, gente. Assim que eu li o prefácio, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler esse livro agora. E eu realmente li. Então, ó, em certo momento eu considerei não escrever essa história. Era sombria demais, confusa demais. É claro que eu mudei de ideia. Porém, antes disso, eu a reescrevi de 4 maneiras, tentando torná-la diferente, mais leve, mas não funcionou. Sei que vocês são capazes de ler essa ideia. Sei que são capazes de se recuperar quando tudo chegar ao fim. Tenho fé em vocês. Se essa história é sombria, sim. Confusa? Às vezes. Se é um tapa na cara? Sem dúvida. Se ela vai fazer você virar as páginas tentando chegar a uma conclusão, tentando chegar ao clímax, tentando respirar? Deus, espero que sim. Eu escrevi essa história da forma como ela tinha de ser escrita. Não podia suavizá-la, não podia diluí-la. Essa história é assim porque exige ser assim e não me arrependo. Me fala, quando o autor escreve esse tipo de coisa, o que você faz? Você apenas senta e lê. E não é um livro grande, gente. Tem 200 páginas. Meu Deus. Ele tem 293 páginas. Dá pra ler super rápido. Eu li super rápido. E eu descobri que é uma trilogia. Então eu sei que muita gente não vai gostar desse detalhe, né? Porque muita gente não gosta. Evita trilogias e séries. Mas... vocês vão gostar sim. Pelo menos assim, leiam o primeiro volume, porque vai ter a grande explicação. Só que ainda vai ter uma pontinha solta, né? Um gancho ali pra você querer ler o segundo. E eu li já o segundo também. Eu preciso começar o terceiro. O segundo, gente, também. O segundo é confuso, mas né, a gente vai conhecendo mais da história, dos personagens. E aí, chega no final do segundo, mais uma vez, a gente vai receber um tapa na cara. Isso é pra gente aprender a prestar atenção na hora que a gente estiver lendo a história, né? Mas enfim... eu até fiz um fichamento pra história. Vocês não estão preparados para aquele final. Não estão preparados. Agora, minha outra dica é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Também tem um filme na Netflix, caso você queira assistir. Mas o filme eu não gostei, eu achei diferente. Eu achei parado. Na verdade, o livro é um pouco parado, mas o livro é curto, né? O filme não, tem 1 hora e tanto. 2 horas, eu acho. Então, acho que vale mais a pena ler o livro, porque é bem melhor. Basicamente, assim, é um casal. Né? Que a gente vai conhecer, esse casal está dentro desse carro. A história vai se passar praticamente toda dentro do carro. Eles estão indo conhecer os pais dele, do rapaz. E quando eu vi esse título, né, do livro, que a protagonista ela fica repetindo: eu estou pensando em acabar com tudo, estou pensando em acabar com tudo. Só que ela não diz o quê, tipo, acabar com o quê? E aí a gente vai criando essa angústia, sabe? Conforme a gente vai conhecendo a história, que é um pouco confusa. E aí a gente vai ficando com ansiedade, querendo entender o que ela vai acabar, o que tá acontecendo, sabe? E tem umas cenas bem estranhas. Sabe aquela cena assim que você lê e aí você fica... tem uma coisa errada ali, não tá certo. Tem uma coisa que não tá certa, o que tá acontecendo? Eu preciso de explicações. Eu adoro quando acontece isso, sabe? Você lê e você fica... pera, eu tô perdendo alguma coisa. E, gente, chocante é que esse é o romance de estreia desse autor. Então, e pra mim, ele arrasou, sabe? Eu acho que não é todo mundo que vai gostar desse livro. Então, pra mim, ele arrasou, eu quero ler outros livros que ele escrever. Eu acho que de todos esses autores aqui, eu pretendo ler outros livros, porque conseguiram me prender do início ao fim. E eu queria dizer que se você não gosta de narração com fluxo de consciência, você não vai gostar desse livro. Fluxo de consciência é quando a gente simplesmente vai pegando os pensamentos do personagem e escrevendo ali de forma aleatória, sabe? Por isso que fica confuso. E tudo que tá acontecendo na história tá ali por um motivo específico. Só que o autor tá deixando a gente no escuro. A gente precisa juntar aqueles detalhes ali que o autor deu pra gente, as dicas, pra tentar adivinhar aquele final e tentar adivinhar o que tá acontecendo na história. Eu tentei fazer isso, tentei. Consegui? Não. Pra variar. Eu não consigo, eu sou uma péssima Sherlock, eu nunca consigo adivinhar. Eu achei que tem uma pegada psicológica e sombria bem mais do que os outros livros. Se bem que Bebê de Rosemary também é bem sombrio. Mas depois que eu descobri, né, a grande revelação do livro, a minha mente travou. Eu não conseguia, sabe, processar aquele final. Eu não conseguia. Eu simplesmente parei
E eu fiquei um tempão, assim, pensando, tentando entender, tentando ver onde que eu não tinha percebido que isso tinha acontecido, sabe? Esses detalhes. Leia Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, se você quiser ter sua mente explodida igual a mim. Então é isso, esses são 5 livros aí, as dicas de hoje. Por favor, deixe dica nos comentários, eu preciso de mais livros assim. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima.